Fala galera, seja bem-vindo ao Futebolcast, que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de hoje. E também disponível na web Rádio Arena Carioca. Estamos aqui com Nicolas Campos, Rafael Augusto e Felipe Mina. Hoje nosso destaque vai começar com o VAR no Brasileirão, Supercopa do Brasil e a rodada do estadual desse final de semana. Nicolas, qual que é o seu destaque inicial? Oi galera, tudo bom? Aqui quem fala é Nicolas Campos. Meu destaque inicial vai para o alienígena chamado Lionel Messi. Foi a única coisa boa do fim de semana, porque os jogos foram bem fracos, tanto na Europa quanto no Brasil. E o Messi com certeza é o maior jogador pós-Pelé. Olá pessoal, sou o Rafael Augusto, prazer. O destaque inicial vai para a consulta da CBF, onde teve VAR, definindo a Supercopa do Brasil, não aprovaram a mudança de técnicos, tentaram fazer a proposta de apenas uma mudança de técnico, não aprovaram, sem novidades, né? Das cadeiras continuam, então o Brasileirão tá chegando aí, hein? E qual é o seu destaque, senhor Felipe Mina? Fala pessoal, é um prazer estar falando com vocês nessa nossa estreia nesse projeto. E o meu destaque inicial justamente é pro Gabigol. Ele fez seu primeiro gol no Flamengo esse final de semana. E é um jogador que veio a preço de ouro, né, como a gente fala. E, cara, me decepcionei muito quando ele foi pro Flamengo, justamente por ter ido por uma proposta maior de salário. Ele deixou de receber o que ele recebia no Santos, que já era alto, para receber um salário melhor para jogar no Flamengo, que não é o time que acolheu ele de volta à Europa, que trouxe ele pro futebol de novo, que é o Santos. Então, isso me deixou muito chateado, mesmo não sendo santista, de deixar o time que te acolheu para receber mais. Pequena crítica ao meu companheiro, que o cara começa a primeira edição do podcast, começando o programa, já com destaque negativo. Lamentável sua atitude, só isso. Polêmico! É isso aí, galera. Dado então os destaques iniciais dos nossos comentaristas, vamos começar que tem muito assunto aí para debater. Roda a vinheta. Esse é o Futebolcast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor. É isso aí, galera. Participantes aí apresentados. Como eu disse pra vocês, vamos começar falando sobre o VAR, que vai ter todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas no ano passado a gente já teve a experiência na Copa do Brasil, durante o mata-mata, aí, que teve uma final polêmica. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Mas, ao meu ver, acho que vai ser importante, se for bem utilizado, né? E acho que a ferramenta, a tecnologia, sempre vem para somar, só que talvez os profissionais que estão com ela na mão não sejam preparados para isso. Essa é a minha preocupação. A gente vê na Europa aí, os principais campeonatos já tá rolando o VAR, menos a Premier League. Mas no Brasil, pelo exemplo que a gente teve na Copa do Brasil, na final do ano passado entre o Corinthians e o Cruzeiro, no segundo jogo, por exemplo, teve 2 lances polêmicos que talvez sem o VAR não daria. Tanto não achei pênalti no Jadson, nem falta no Dedé, que também foi envolvendo o Jadson. E o que eu vou achar para falar para vocês que eu concordo, para mim vai ser uma boa, mas vamos ver aí, né, Felipe? Não, sem dúvida, eu concordo de ter o VAR sim, eu acho que é importante, a tecnologia ela vem para somar, mas a pessoa que está por trás do VAR, ela tem que ser bem capacitada, ela não pode estar mal intencionada, como os árbitros também não devem estar. Então, a gente, por exemplo, a gente viu nesse final de semana que teve muita polêmica utilizando o VAR, tanto no campeonato italiano no jogo da Inter de Milão, quanto no espanhol com o Real Madrid, em que teve lances duvidosos. O VAR foi utilizado e mesmo assim o erro prevaleceu. Então isso não impede de acontecer aqui no Brasil também. E uma coisa que atrapalha muito o VAR, que a gente praticamente a gente não soube usar, que é essa demora. O jogo para, o árbitro vai lá, vai checar, vai ver se foi, se não foi. Eu acho que seria muito melhor a utilização dele ter um árbitro de vídeo lá em cima, mas ele é, digamos que, a voz da razão. Então, se o árbitro tá com dúvida alguma coisa, o cara lá de cima ele vai decidir. Foi pênalti, não foi, eu vi aqui e não acabou concordo. O assunto. E ele não concorda, porque é normal, né? A gente não concorda mesmo, a gente se odeia.
Mas, então, eu acho que o maior problema realmente é a demora. Eu acho que se demora muito pra confirmar o VAR, eu acho que o VAR devia ser uma decisão unânime pra que não tivesse dúvida mesmo. E o João acho que não ao VAR. Já o Rafael tem uma outra... Mas por quê? Por que não ao VAR? Porque o VAR só cria mais polêmica, essa é a realidade. Polêmica. Fica uma homenagem aí pro nosso querido Roberto Avalon. Ah, mas como você acha que deve ser utilizado o VAR? Como você disse, tá demorando muito pra se tomar uma decisão. E tem lance que o juiz não vai nem olhar e confia no juiz que tá no VAR. Tem lance que ele tem que ir lá olhar e não interessa. Que nem lá na Champions League, Manchester City e Schalke 04. O VAR deu problema na hora de ver e o árbitro teve que confiar totalmente no árbitro de vídeo. Que eu acho isso errado, tem que dar um jeito de olhar. E é isso. Não, o árbitro principal, ele tem a sua importância, ele tem que tomar a decisão dele, mas eu acho que se ele tiver numa dúvida, que ele não tem a certeza, ele conta com o árbitro de cima, que é o árbitro do VAR, que tem a opção do vídeo, e esse cara sim vai ter total, como eu posso dizer, autonomia pra dizer se foi pênalti ou não, se foi impedimento ou não. Eu diria que a decisão dele tinha que ser unânime porque ele tá com o vídeo lá. Bom, o que eu imagino sobre o VAR? Vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem a falsa noção que quando alguma tecnologia vem, vai ser 880, vai definir tudo, vai ser tudo perfeito, não vai ter nenhum erro, né? Essa é a verdade. Com referência à Copa do Brasil, ano passado, realmente foi bem polêmico. Eu acredito assim, o VAR, ele demorou para estar no futebol. O VAR nada mais é que um vídeo que auxilia o árbitro e o árbitro do vídeo para verificar se foi ou não, se aconteceu o lance pode ser mais fácil ou não de se resolver. O problema é que é interpretativo, né? Cada árbitro vê. O problema pra mim não é o VAR, é a regra. Porque o VAR, ele é nada mais é que um vídeo mostrando pro árbitro o que aconteceu. Isso é ótimo. O problema é a interpretação. Cada árbitro interpreta de um jeito. Uma falta aqui é pro outro. Talvez se fosse um outro árbitro naquela final da Copa do Brasil, o Corinthians era campeão hoje. Você entendeu? Então não é um erro do VAR. O VAR não é o errado. O errado é quem tá marcando, apitando, ou também a interpretação, né? A gente também tá falando aqui, mas o cara que estudou lá, não sei o que, pra ele talvez tenha falta do Ralf, do Thiago Reis Ralf, não sei. A CBF até hoje não se falou que aconteceu direito, não sei se tá certo ou errado, falou que tava tudo muito certo. Mas vamos lá, o VAR tem 4 especificações. São elas: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e erro de identificação de jogadores na aplicação de cartões. O VAR só se aplica nessas 4 funções. Quando sai um gol, sempre tem que ser revisado se tá tudo certo. Um pênalti, claro, essa é a principal polêmica do Brasil. Cartão vermelho direto e erro de identificação de jogadores na aplicação de cartão. Como no Gabriel e do Corinthians, Rafael e Maio quando pôs contra o Palmeiras. Boa. Então o VAR é nessas situações que entra. Com relação ao tempo que demora o VAR, realmente a gente teve alguns jogos que demorou muito. Porém, eu achei que na Copa das Confederações foi muito bom. Foi o primeiro teste real da FIFA. Mas eu acho que, cara, demora muito mais pra gente cobrar uma falta do que o VAR demorar. Se a gente for mesmo no papel pra ver quanto tempo demora quando sai uma falta no Brasil, que os times reclamam com os árbitros e o que o VAR também, às vezes, pra parar o jogo pra verificar. Sei lá, a gente tá com essa do Super Bowl, a NFL para toda hora e a gente às vezes não percebe quanto tempo demora pra cobrar um tiro de meta, pra cobrar uma falta. Demora muito no Brasil, quando o jogador às vezes se joga e fica rodando. Então, cara, a gente tem que começar a pensar melhor nessas tecnologias que demoraram pra chegar no futebol. Tô completamente a favor do VAR. Eu acho que ele vai realmente... O brasileiro vai ter muito menos erro do que no ano passado, ano retrasado. A gente teve desde 2016, parece que todo brasileiro é decidido por um lance polêmico, que o time era campeão, era roubado. Os últimos 2 campeões foi Palmeiras e Corinthians. Cara, e como que você vai falar que é por causa de um jogo polêmico do Palmeiras, um jogo polêmico do Corinthians? Mas o Atlético Mineiro... Cara, eu acho que o VAR tem sim para melhorar. Eu estou completamente a favor dos árbitros também melhorarem, não só o VAR. O VAR é um vídeo. Eu acho que a interpretação da CBF com a regra tem que melhorar. E o VAR? O VAR é difícil, porque eu acho que, se analisar o VAR fora do Brasil, teve a Copa do Mundo, tem agora na Champions, na oitava, deu super certo. Quase não se vê reclamação. A teste de fogo foi a Copa do Mundo. Teve algum lance que o VAR era pra ter, não teve, que mudou o resultado do jogo? Não teve. Mas você olha o VAR no Brasil, em jogos importantes. Semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro. No caso, o juiz não quis usar o VAR no lance Antônio Carlos lá, no último minuto, etc. Final da Copa do Brasil, pênalti que eu achei que não foi, pênalti no Ralf, e o falta do Dedé no lance do Pedrinho que eu também achei que não foi. E o juiz acabou com o VAR dando os 2. Então,
no Brasil acaba não funcionando. Mas é por mais escolha humana do que da tecnologia em si. Porque a tecnologia tá lá pra você usar. Agora, da forma que você interpreta a tecnologia, vai de cada um. E o problema do Brasil é esse, né? Nem a tecnologia, né? O problema é humano. Tanto que eu acho que vai ser bom no VAR, pelo menos no Brasileirão, em lance de impedimento. Porque aí não depende de humano. É aquilo ali, ó. Tá meio centímetro na frente, já era. Tem jeito. Cartão vermelho, identificação de jogador, mesma coisa. Agora, pênalti, se a bola entrou ou não entrou. Isso vai continuar, e vai continuar o debate, sempre assim. Eu falo, não, o time X sempre é ajudado, o time Y sempre é prejudicado. Por causa disso, por causa de falhas humanas. Mas o VAR tem tudo pra dar certo. Agora, o que você discorda do VAR, Joãozinho? Você não acha que o VAR acaba um pouco com a graça do futebol? A discussão de bar, por exemplo, você acha que não vai acabar isso? Você acha que vai faltar? Não, cara, não acaba justamente por causa disso. Porque lance de pênalti, lance de falta, de cartão vermelho, não sei o que, vai continuar. O que não vai ter é impedimento. Vai continuar. E outra, a graça do futebol é de jogo justo, né? Ganhar com um jogador que foi de forma errada, com gol impedido. A verdade que o João tá falando é o seguinte, senhor Rafael. No Brasil tem uma coisa que é assim, só vale reclamar quando é contra mim. Quando é a favor, eu não reclamo. Quando eu sou campeão, vamos supor, Vasco e Flamengo. O Flamengo faz o Léo Moura faz um gol completamente impedido no Campeonato Carioca. Qual que foi o que o torcedor do Flamengo falou pro Vascaíno? Chora, que pena, e todas as outras provocações que teve. Quando teve acho que no outro ano teve um gol também irregular do Vasco, e aí todo mundo foi reclamar. Então assim, dirigente no futebol brasileiro é isso. Você só reclama quando você é prejudicado. Eu nunca vi alguém falar, realmente, hoje o nosso jogo, a gente ganhou porque teve um gol irregular. Isso não existe no Brasil. Então, isso que o João falou de o resultado vai acabar com a discussão de bar, não sei o quê, isso nunca vai acabar, porque no Brasil jamais isso vai acabar. Não vejo motivo plausível para você não utilizar o VAR no Brasileirão. Até em cima do que o Rafael falou, é injusto, né? É injusto. Mas eu concordo com o que o Nicolas falou, acho que até porque futebol não só nesses climas de juiz e tudo mais, de falta ou não, mas eu sou muito a favor também de deixar o jogo rolar, sabe? A gente tem aqueles, o jogador enrola pra passar o tempo, não sei o quê. Deixa o jogo rolar, é o futebol que tem que valer, você tem que jogar melhor que o seu adversário, não é porque você fez catimba, não é porque o juiz roubou, não é porque a torcida adversária é mais forte, tem que deixar o jogo rolar. Acho que o futebol é um esporte, então o esporte tem que rolar, não é a malandragem, não é o juiz roubando. E não é isso que tem que influenciar o resultado ou até as discussões. E em cima do que o Rafael falou, ele tem razão numa coisa que é o erro humano, né? E o que começa daí é a nossa arbitragem, que aqui é ridícula. Os caras não são profissionais, os caras eles ganham o jogo, se eu não me engano, tem um preparo horrível. Eu acho que isso sim devia ser... Pra que vai? Exatamente, pra que vai? Mas isso é justamente pra ajudar o cara. Mas você vai ajudar um cara que já não é bom, era melhor você ajudar um cara que é bom. E aí seria praticamente próximo da perfeição. Próximo. Mas você ter árbitros que estão mal preparados, você ter o ambiente deles, o ramo deles totalmente, eu diria até quase abandonado, só atrapalha mais. Mas Felipe, sabe o que eu discordo de você, João? Assim, vocês estão com uma imagem muito do Brasil. O Brasil realmente se decide campeonatos por erros de arbitragem. A gente tem isso histórico. Cara, que campeonato que é decidido lá fora, na Europa, a gente assiste muito, que é por causa de um erro. Quando que tem um erro no clássico? É isso. Como que pode, como a gente tem no Brasil, pega a quinta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, foram 5, 6 erros. Cara, tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, a gente teve 5 erros na mesma rodada. Isso não existe na Europa. Você pode falar o Real Madrid, o Barcelona. É óbvio que os times mais grandes na Europa vai ter erro por causa que o juiz é caseiro, porque é o maior time. A gente conhece, mas como acontece no Brasil, eu desconheço totalmente o que acontece isso. Por isso que, além do VAR, eu também apelo à CBF. Se alguém da CBF tá ouvindo, pelo amor de Deus, gente, vamos profissionalizar os nossos árbitros. Vamos profissionalizar nossos árbitros, pelo amor de Deus. Mas você viu, você ficou tão focado em discordar de mim que você falou exatamente o que eu falei. Tem que profissionalizar a arbitragem. A arbitragem é horrível, entendeu? O VAR vai ajudar? Vai ajudar, mas primeiro você tem que focar nisso, em profissionalizar isso. É praticamente ridículo o jeito que tanto eles são tratados, mas a profissão deles é praticamente horrível. Não tem nenhum âmbito pra ser treinado, eles não têm um treinamento, eles não tem praticamente nem sequência. O cara apita o Campeonato Brasileiro aqui na 13ª rodada, amanhã ele tá no Campeonato Paraibano. Não tem lógica nenhuma isso. Um árbitro erra, ele não é recolhido, faz uma reciclagem, faz um curso e volta. Não, ele tá na geladeira, a gente jamais viu o árbitro que você falou que errou a expulsão do Gabriel com o Michael. Cadê ele? Ele sumiu.
Não é o VAR que vai devolver, tipo, tem um VAR, nunca mais tem erro. Não vai. Eu não entendo o medo do nosso amigo Joãozinho com o VAR, porque assim, sinceramente, eu não vejo argumentos pra ser contra o VAR, porque assim, é uma coisa que só vem pra melhorar. Ok, atrasa o futebol, tal, mas ó, eu sinto um pouco de medo nesse coraçãozinho corintiano. É esse o motivo, né? Meu amiguinho aqui é Timão. Esse é o problema. A realidade é que ainda tem o trauma daquele gol do Pedrinho anulado. O Palmeiras deve ter também do gol do Davidson na Libertadores. E o gol do Godin. O gol do Godin, né, na Liga dos Campeões agora. O gol anulado. O gol do Morata, o gol do Godin. Fez o gol que valeu. Aí, ó, viu? Não, esse final de semana aí. O pênalti deram pro Real Madrid contra o Levante na rodada do Espanhol. Que isso? E o pênalti do Vinícius Júnior no Atlético de Madrid. Ele caiu fora da área. O juiz foi lá no VAR e foi confirmar que foi fora da área. Então é pênalti. Não entendi. Tem VAR, e aí? Acho que o VAR vai resolver tudo? Não. Mas aí é que entra o ser humano, a tecnologia tá lá. Todo mundo viu que foi fora da área. Se o cara deu da área, o problema é dele. A responsabilidade é dele. O cara tá nervoso. Calma, José. Calma. O VAR no Brasil vai ser bom, José. Confia. Vai ser bom, seu time não vai ser prejudicado. Nem talvez tão favorecido assim, entendeu? Então, cara, eu acho que assim, tem que dar tempo ao tempo, marcar, ter mais instrução de VAR, porque todo mundo fala, recomendação do juiz, todo juiz recomendado, porra, o cara apita toda rodada, ele realmente precisa de uma recomendação? O que é essa recomendação? Todo mundo fala de recomendação, o que é isso? Então, tipo, tem muita coisa, não é só o VAR, é muito maior. Então, eu acho que o VAR veio pra ajudar, mas eu acho que devia mudar algumas regras do VAR, até no futebol em geral. O que vocês acham? Qual fazer, por exemplo, na NFL? Você pode fazer desafio. Porque assim, o juiz às vezes pode ter um lance de um pênalti que o juiz não deu e não quer ver o VAR, mas o técnico achou que foi pênalti, ele pode fazer um desafio e falar, vai ver, vai que volta, entendeu? Acho que podia ter só uns 2 desafios. Eu não gostaria que virasse o futebol igual a NFL. Eu entendo que a NFL é um outro esporte e é bem mais justo, né? A gente pode falar assim. Mas assim, a NFL também, em cada jogo, tem um escritório em Nova York que é o responsável pelo VAR da NFL, vamos falar assim. E os mesmos que em todos os jogos são eles que fazem. Assim, é muito complicado se fosse no Brasil. Na NFL tem 16 rodadas. No Campeonato Brasileiro vai ter 380 jogos. Cara, não tem como a gente fazer, tipo, entendeu? A parte do que eu falo assim, o que eu gosto do NFL, que podia ter um pouco no Brasil, pra tirar um pouco dessa. Se a arbitragem é ruim, beleza, concordo com você que tem que melhorar. Vamos supor, Palmeiras e Santos. O Gianluca chuta, o Gustavo Gomes com o braço aberto, a bola bate no braço dele. O juiz manda seguir o jogo. Aquilo pra mim é pênalti. O que eu entendo como é pênalti? A mão na bola. O que eu entendo que é pênalti? Quando você obstrui a passagem. Se a bola, vamos supor, se eu tô com o braço colado no corpo e a bola bate no braço, não é pênalti. Ou não é falta. E é bater no meu peito. Agora, se a bola tá passando por qualquer lado, eu obstruo a bola, por ou sem querer, pra mim é falta ou pênalti. Pra mim, no jogo Palmeiras e Santos, foi pênalti que o João Lucas chutou e o Gustavo Gomes abriu o braço. Mas isso é interpretativo. Tem árbitro que vai verificar esse lance e fala, não, pra mim tava muito perto do corpo e não deu pro Gustavo Gomes, não era um lance natural, não sei. Eles vão explicar alguma coisa que a chefe de arbitragem vai estar no programa esportivo no outro dia pra falar que não foi. Então, por isso que eu acho complicado. O que eu faria, pegaria da NFL que o Rafael falou. A NFL tem, além do árbitro de vídeo que tá verificando em Nova York, tem o árbitro em campo, certo? Que tá verificando a chamada. Além disso, tem um vice-presidente de arbitragem que ele que decide, caso os dois tenham dúvida, ele é o veredito. Ele decide no final. Ele chama a responsabilidade pra ele. Teve um lance super polêmico no semifinal, na final de conferência, desculpa, que o árbitro puxou pra ele essa responsabilidade. O que eu acho? No Brasil, assim, óbvio que o melhor é ser árbitros preparados igual na Europa, mas eles são anos-luz melhor que o nosso. Não tem comparação os árbitros brasileiros e os árbitros europeus. Não tem comparação. Mesmo tendo um erro lá também. Porque o VAR não vai ser 100% absoluto, entendeu? Mas, eu acho que seria legal essa ideia desse veredito final. Esse cara que chama a responsabilidade. E esse cara que vai no programa esportivo no outro dia, o árbitro em campo ia estar bem tranquilo pra apitar um jogo. Não ia ter pressão sobre esse cara. Só que, cara, o futebol é tão complicado as coisas que eu acho que o VAR vai dar polêmica, vai ter lance complicado em clássico, vai ter lance complicado a favor de um certo time na casa dele, time grande jogando com um time pequeno, a gente sabe como funciona. Por isso que, assim, é muito delicado falar do VAR, não é simples assim, vamos colocar o VAR, tem muita gente a favor hoje, acho que a grande maioria tá a favor do VAR, que realmente verificou que vale a pena. Mas assim, o Corinthians e Cruzeiro foi um baita choque pra gente, né, porque
Como que... Meu, ele errou as duas... Ele alternou as chamadas. Na verdade, era pra ele não dar pênalti do Thiago Neves, que o Ralf raspa no Thiago Neves. O Thiago Neves deixa a perna, ele deixa. Tanto que no final do jogo, o Thiago Neves fala, nossa, o Arrascaeta me salvou. Porque o Arrascaeta fez o gol depois, né, do Cruzeiro. O Thiago não tinha visto o lance. Na cabeça do Thiago Neves, eu fiz o pênalti. Ele viu que tocou no Ralf. Só que o Ralf raspa a perna nele de uma forma totalmente pra se jogar, tipo... Muito fácil de marcar aquele lance, muito fácil. E a falta no Dedé, basicamente assim, cara, olha o tamanho do Dedé, assim, entendeu? Tem o tapa do Jadson, tapa não vai, tem a mão do Jadson no peito do Dedé, isso tem. Só que, cara, o lance prosseguiu e voltou e foi, e, cara, e olha o tamanho do Dedé. E o árbitro só deu porque ele já tinha dado, ele sabia que ele tinha errado no pênalti, ele só deu porque ele ia se complicar com o Cruzeiro, você entendeu? Essa foi a verdade. O que eu acho que o problema do VAR, o único problema do VAR, eu não gosto, nem isso nem o VAR, é o futebol em si. O replay é em câmera lenta. Eu não gosto quando o replay é em câmera lenta. Em câmera lenta tudo é falta. Em câmera lenta tudo é falta. Qualquer contatinho é falta. Em câmera lenta do Thiago Neves no Ralf foi muito falta. Porque tem um toque em câmera lenta. O meu problema é, eu não sei se o lance do VAR, isso eu não sei as imagens que são passadas. Que quem escolhe é o pessoal de vídeo, né? Pode ter 7 câmeras, eles vão escolher 5, vamos supor. Eles podem tirar 2 melhores, não sei qual é o critério, mas eu não gosto quando eles passam câmera lenta o lance. Porque tudo é falta em câmera lenta. Com certeza, o jogo do Real Madrid agora, na falta do Casemiro, em câmera lenta, tem o toque do cara. Parece que tem um toque do cara, você entendeu? Replay, falou, cara, tem um toque, vou marcar porque é Real Madrid, sei lá. Mas isso no jogo corrido, na rapidez do jogo, você não marca, você vê que o cara não toca, você entendeu? Então, a única coisa que eu não gosto do VAR, eu não sei se eles na CBF vão fazer isso ou não, é se o replay vai ser em câmera lenta. Porque se for em câmera lenta, tudo vai ser marcado, porque tudo é falta. Mas isso é lógico que a gente vai discutir ainda muito mais pra frente. Mas vocês não acham que devia mudar, tipo, a regra do VAR? Por exemplo, no tênis, tá sacando, aí o cara desafia pra ver se a bola bateu na linha ou não. Você acha que não podia ter um desafio? Por quê? Você acha que não? Porque, assim, igual o Lange deu o exemplo do Santos, se tivesse VAR no Paulista, o juiz mandou seguir, o terceiro poder jogar a bandaninha aí, o cara ia ver e pô, foi pênalti, voltar atrás. E não olhar o VAR, vai passar batido. Aí vai de cada juiz também, entendeu? Aí entra no humano. Já teve casos de manipulação de resultados, os caras tiverem mal intencionado, o cara já pode falar, não vou ver nada, já era, entendeu? O que vocês acham disso, Joãozinho? Primeiro Joãozinho, que ele tá inquietíssimo sobre o VAR. Eu acho que não tem nada a ver comparar tênis com futebol e NFL, qualquer coisa, que a obrigação do VAR aconteceu. Não é desafio, aconteceu o lance, aconteceu o pênalti, a obrigação do VAR é chamar o juiz pra ir lá olhar, viu? Pra falar, pra mim foi pênalti o VAR. O árbitro tem que olhar e até a cabinezinha lá olhar pra ver se foi pênalti ou não. Se ele achar no critério dele, pra ver se foi pênalti ou não. Mas, o que você acha? Então, eu acho que o VAR ele tá aí pra tirar o absurdo. Tá aí, foi um ridículo esse pênalti que ele deu. Pô, aí você vai lá, o VAR vai ver e vai dizer, ó, realmente não foi pênalti, ou foi pênalti sim. O árbitro tá lá e ele tá certo, ó, foi pênalti, eu vi, relou na perna do Ralf, foi falta, pênalti e é isso, eu marquei. O cara lá em cima, ele vai ver que não foi, vai mandar no fonezinho dele e vai corrigir ele, ó, cara, não foi, pode voltar lá porque não foi pênalti. E outra, se o cara tá lá na dúvida, pô, não sei o que aconteceu, o cara de cima vai lá e confirma pra ele, ó, foi pênalti sim. Então, o VAR tá aí pra tirar só o absurdo, não é pra ele, é que nem você falou, tem um humano lá, ele vai tomar essa decisão e interpretar bem. Mas o absurdo, pelo menos, o VAR vai conseguir cortar. Bom, é isso então, né, ouvintes? Vocês perceberam que o VAR ainda tá causando muita polêmica ainda no futebol, mas vamos torcer que chega pra agregar aí pra gente. Mas seguimos com o podcast, nosso Futebolcast. Vamos falar também da outra novidade, que aí chegou semana que vem, que é a Supercopa do Brasil, que vai ser o primeiro jogo no calendário nacional a partir de 2020. Campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Já sabemos que tem isso no mundo inteiro, né, nos principais países, pelo menos, na Europa, e, de certa forma, é normal, demorou até para chegar aqui no Brasil, mas nesse calendário tão pesado que a gente tem, eu não sei se é o ideal, né? Porque no primeiro jogo os times vão ter que praticamente começado a treinar, né? Na primeira semana, acho que a primeira data acho que é dia 24 de janeiro, algo assim. Então é complicado, né? Mas aí, quero saber a opinião de vocês. O que você acha aí, Felipe? Eu tenho uma pergunta. Vai ter a Supercopa, mas o estadual vai rolar ainda? Então a gente vai ter o estadual, aí vai ter a copinha com as principais promessas ainda, jogando a copinha na final, provavelmente. Não, sim, mas a gente vai ter a copinha sub-20. Porque o começo de temporada você quer ver o pessoal que estava emprestado, ver como é que eles vão reagir na volta do time, você quer ver as principais promessas, como é que eles vão se comportar. Mas antes do estadual.
Isso, é estadual, óbvio. Mas aí você vai jogar a Supercopa e depois você vai jogar o estadual, certo? Junto com a Copa do Brasil, que também começa em fevereiro. Eu sei que é só um jogo. Mas aí é mais uma data que os caras achou. É mais uma data. Ah, tem pouca data, né, Rafael? Cara, eu achei assim, a ideia assim, legal. Pô, legal fazer todo time campeão, amistosão, ganhando levando mais uma taça. E é uma forma que funciona muito bem na Europa. Só tem uma questão importante, que aqui é Brasil, aqui na Europa. Na Europa, Portugal é o tamanho de São Paulo. O Brasil é um país gigantesco. Então, se tivesse esse ano, seria Palmeiras e Cruzeiro, certo? Aí os caras iam marcar um campo neutro, jogar em Brasília, jogar em Manaus, jogar em Natal. Quem ia assistir, meu? Porque é muito difícil, cara. No Brasil você não tem transporte bom pra ir, é difícil. Rodovia, são 3 dias de busão, avião é caro, passagem é caro. O torcedor mesmo vai todo jogo, ele não consegue ir. Então, tipo, a ideia é boa, mas não sei se vai funcionar por causa disso, entendeu? O que você acha, Felipe? Você tem razão sobre isso, mas até na Europa mesmo. Eles até usam muito muitos, acho que a Copa da Itália, Supercopa da Itália, acho que raramente ela é na Itália, ela muitas vezes é fora, esse ano mesmo teve fora já. E eles fazem muito pra isso, pra promover os times. Então, por exemplo, Brasília, qual que é o time brasileiro? Eu acho que o Brasiliense e o Gama, no máximo. Provavelmente tem muito mais torcedor do Palmeiras e do Cruzeiro em Brasília. E os caras não têm condição de vir aqui em São Paulo, pagar R$90 no ingresso, tanto do Mineirão quanto do Allianz, pra assistir o jogo. E eles vão ter uma oportunidade no ano de ver o time deles lá. Não só de Brasília, mas você tem Goiânia, tá aí do lado, você tem Tocantins, tem torcedores que estão ali ao redor, que vão ter essa oportunidade de ver. O que eu critico muito, justamente eu vou voltar a falar, é o estadual. Porque o estadual já é longo, o estadual ele já tem jogos desnecessários. E aí você vai colocar mais uma data. Se o estadual fosse pequeno, uma forma que eu defendo muito, sei lá, um sistema de Copa do Mundo, por exemplo. Coloca cada grande no seu grupo, você vai jogando no máximo 6 ou 7 jogos, que é como a Copa do Mundo, você joga a fase de grupos, e aí oitavas, quartas e vai chegando. Um jogo só, joga, sei lá, sempre no interior, pra você justamente divulgar o seu time. Por exemplo, o Corinthians vai jogar lá em Botafogo, lá em Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Todo mundo lá de Ribeirão Preto torce pro Corinthians vai assistir esse jogo. Palmeiras vai jogar lá aqui no Barueri, por exemplo, contra o Oeste. O pessoal que tá lá vai assistir. Você vai jogando no interior e você vai testando seu time. Então você sabe que você tem uma pré-temporada, como os times têm na Europa, que eles jogam nos Estados Unidos, jogam na Ásia, jogam no Japão. E aí eles têm esse campeonato curto pra testar o seu time. E aí você vai, faz suas experiências se quiser. No final vai afunilar, você vai estar no clássico, que aí é um jogo maior pra você ver se seu time tá preparado ou não. E aí sim você vai começar o ano mesmo, que é jogando Brasileirão, que é jogando Libertadores. Se o estadual fosse menor, fosse curto, não teria problema nenhum em ter mais um jogo pra você jogar entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, cheio de data que a gente não consegue parar o nosso Campeonato Brasileiro para jogo de seleção. Fê, mas rapidinho, você pudesse escolher um, campeão da Copa do Brasil, brasileiro ou você prefere o estadual? Cara, eu prefiro os dois. Eu prefiro nenhum dos dois, porque o estadual é muito longo. Como eu falei aqui, se o estadual fosse curto, tudo bem, eu prefiro o estadual. Eu acho que o estadual tem que acabar, ele tem que continuar, ele é tradição e tudo mais, mas ele é longo. Ele é desnecessário, ele chega a ser desnecessário. Se ele fosse mais curto, mais bem elaborado, sem dúvida que eu escolhi o estadual e não teria problema nenhum em ter esse jogo. Só mais uma. Cara, eu gosto da ideia da Supercopa, que é um bom teste pra você começar o ano. Já valendo o título já, né? Já começa o ano com uma moral. Não é um título muito importante, mas é título, né? Título é título. Eu acho que é um bom teste, né, pra começar o ano. E com o campeão, você já ganha uma moral, já vai bem pro estadual, para Libertadores, pra jogar. E é uma data, é jogo único. Como você falou, não tem um local previamente definido ainda, mas como você falou, por exemplo, se for um time do Rio, um time de Minas, se for campeão, aí vão jogar lá, sei lá no Acre, entendeu? É um campeonato direito do time. Eu falei, não taça ainda, pode ser esse time ser campeão, entendeu? É uma data só, eu acho que vai, nesse calendário nosso que é todo fechado de datas, acho que na Supercopa que vai atrapalhar ou vai resolver alguma coisa. Então acho válido. Acho que demorou pra chegar até aqui. Já teve, na verdade, aqui, né? Mas agora voltou, teve 2 edições já, acho que não sei se 91. Como você falou aí, já existiu, né, a Supercopa do Brasil. Começou em 90 e acabou em 91. Em 90 o Grêmio venceu o Vasco com 2 jogos. E em 91 foi Corinthians e Flamengo, gol do Neto, no Morumbi. Olha que dado impressionante, como isso não vingou e não foi... Então quer dizer que quando já tem Supercopa? Tem Supercopa.
rapidamente, Joãozinho, rapidamente, qual que você prefere? Qual que é mais importante? Serve pro Joãozinho todos na mesa. Primeira Liga ou Supercopa? Começa por você, Joãozinho. Supercopa, claro. Que isso? Primeira Liga, que é isso? Voltando a falar, 91, Corinthians e Flamengo jogaram no Morumbi. 1x0 o gol do Neto foi Supercopa. Sabe quantos torcedores tinham no estádio do Morumbi em 1991? 2.766 torcedores. Basicamente isso não vingou, não foi pra frente. O que eu penso sobre a Supercopa do Brasil? Eu acredito que eu gosto dessa competição. O principal campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. Eu gosto dela, como a Supercopa que vem o campeão da Libertadores, da Sul-Americana, é legal. Copa, ela é legal, quem ganha comemora título, né? Porém, o problema é o calendário. Mas eu acho que um jogo único não vai ser um problema muito grande. Eu acho que estão caçando muito pelo em ovo aqui. Eu acredito que seja. Eu tô animado com essa competição. Eu acho que não deveria ter acabado. A gente teria Corinthians e Palmeiras, teria Atlético e Cruzeiro, seriam vários jogos legais que a gente teria antes. Os últimos 2 anos seria Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro. Concordo, eu acho legal. Demorou pra gente fazer isso. A CBF tá em 2020, 2019/20, já tá fazendo as coisas que a gente pede desde 2010, 2005. Mas eu não vejo. O estadual é um problema, mas o estadual vai sempre ser um problema pra gente. Você fala, o estadual deveria acabar ou deveria diminuir. Mas os times do interior iam acabar, basicamente. Já estão quase acabando. Imagine sem o estadual. Sem jogar com o Corinthians, o time ali de Ribeirão Preto, o time até mais longe, Sertãozinho, vai fazer o que da vida dele? Como que vai atrair o público? Eles vendem o mando pro Corinthians e com o dinheiro que eles vendem do mando, eles pagam os jogadores o ano inteiro. Então, cara, eu não vejo o estadual acabando, mesmo não acho no estadual. Pra mim, o estadual não deveria existir mais, a gente já deveria estar com o calendário europeu faz muito tempo. Mas eu gosto do estadual, eu acho que por isso que não vai acabar. Porém, eu gostei dessa Supercopa do Brasil. Acho que vai ser bem legal essa nova competição. Tá, agora suponhamos que o Palmeiras, que é o envolvido, se tivesse nesse ano, que ganhou o Brasileiro, contra o Cruzeiro, que é a Copa do Brasil. Suponhamos que o Palmeiras tivesse chegado à final da Libertadores, que iria ser por meados de novembro, né? Mas aí teve toda aquela polêmica, e tivesse conquistado o título. Olha aí que legal, o Palmeiras campeão da Libertadores, ou seja, Mundial, né? Vamos pro Mundial. O Palmeiras jogasse o Mundial, se eu não me engano foi próximo do dia 20 que aconteceu a final do Mundial. E aí tá lá o Palmeiras, lindo e belo, campeão mundial, só que daqui a pouco ele tinha que enfrentar o Cruzeiro na Supercopa, um mês depois, com férias. Aí ia voltar o Borja com os seus quilos excelentes, né? E aí antes disso ia ter a estreia do Palmeiras no Paulistão também, que é muito importante. E isso, são suposições. E aí como que ia fazer? Você acabou de voltar de um Japão, você foi campeão mundial, você morou demais, aí você foi pras férias, passou Natal, aí você voltou, aí você estreou pelo Paulista lá em Araraquara, jogo excelente, né? Um jogo excelente. Antes de começar o Paulista vai ser a Supercopa. Então vai ter primeiro a Supercopa e depois vai ter o Paulista. Então só vou trocar então. Então aí você joga a Supercopa lá em Manaus, e aí você volta para Araraquara e estreia no Paulistão. E aí na semana seguinte você tem estreia na Copa do Brasil também. Ou não? Eles só estreiam na fase seguinte. Ô Joãozinho, não tenta defender. Não tem como defender, cara. Felipe, parabéns, comentando aqui, que foi excelente sua colocação. E outra, eu vou além, porque assim, a gente tá falando de Manaus, Brasília, se ficar CBF, deve botar o quê? Maracanã, por quê? Porque, tempo de futebol. Maracanã, aí vai a Arena do Grêmio, aí vai Itaquera. Desculpa, amigo, se não for time da cidade, ninguém vai assistir. Vai aqueles tiozão com a família, turistão. Não vai. Assim, a ideia é boa, mas não sei se vai funcionar. Sinceramente, eu acho que não vai funcionar. Não acho. O que você acha disso, Joãozinho? Não, faz sentido isso. Porque, que nem eu, só não vai lutar se for um time. For um time de massa, com certeza vai lutar. Se for um Flamengo, um Corinthians, vai lutar em qualquer lugar, mas o Palmeiras for campeão e for, sei lá, em Curitiba, a final da Supercopa, vai ter uma parte palmeirense lá. Mas vai ser definido antes, né? Afinal. Eu espero que seja esse ano. Não, mas acho que é uma ideia válida, eu acho. Mas, seguindo com o Golcast, vamos trocar de tema, né? Vamos falar um pouco então sobre a rodada desse fim de semana aí dos estaduais. Estaduais bonito aí. Vou passar aqui pelos principais jogos aqui do Campeonato Carioca. O Fluminense jogou na sexta-feira a estreia do PH Ganso. Repete isso aí, por favor. Estreia do PH Ganso. A estreia do Paulinho Ganso. Aquele que jogou com o Neymar, que foi comparado com o Zidane em alguma época aí, se não me engano. Pedido na Copa de 2010,
Aquele que era maior que o Neymar. Exatamente. Aquele que foi pedido na Copa de 2010, a gente xingou muito ele. E quando ele chegou no Fluminense, a gente disse, pô, a 10 é dele, o time vai jogar o fino na bola. E quanto foi o jogo? 2x0 Fluminense. O que o Fluminense fez? Aí... Foi contra quem o jogo? Bangu no Maracanã. 2x0. Tá bom, pode seguir. Só tem uma coisa pra te dizer. O Ganso tá vindo aí. Puxa o pessoal que não conhece. E o Ganso tá vindo aí. Vamos voltar a rodar do campeonato mais charmoso do Brasil, que é o Campeonato Carioca. Então, aí seguimos. Aí no sábado teve o clássico Botafogo e Vasco no Engenhão. 1x1. Acho que foi o melhor. Talvez foi o melhor jogo do fim de semana no Brasil. E olha, foi triste a situação. O Mengão goleou o Americano por 4x1. Primeiro gol do Gabriel Barbosa. O Gabigol. Pera. Gol de quem? Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa? É o Gabigol. Ele fez o gol dele agora. É o primeiro gol dele? Mengão. Ah, não, sim. Ele tá lá desde quando? Desde esse começo do ano. Ah, quantas rodadas foram? Você sabe mais ou menos? Acho que umas 10, vai. Segundo turno. Ah, tá certo. Alguém, cadê o nosso Nicola? Quanto que o Gabigol ele tá recebendo no Flamengo, Nicola? 1.200.000 por mês. Certo. O Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara, que começa? O Flamengo não foi campeão? O Flamengo não chegou nem na final da Taça Guanabara, cara. Não, pera, o Flamengo não chegou na final da Taça Guanabara. O Flamengo perdeu pro Fluminense na semifinal, 1x0, gol de Luciano, com erro de Arrascaeta, na saída de bola aos 47 do segundo tempo. E detalhe, quem não chegou nem na semifinal foi o nosso glorioso Botafogo, né? Ficou no meio do caminho e perdeu pro Rezende a vaga. Não, sim, o Botafogo eu vou falar em seguida, mas eu quero falar mal do Gabigol mesmo. Então o Flamengo ele não se classificou, certo? E isso é no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, certo? E aí nós temos aqui em São Paulo, que era onde o Gabigol tava, Santos, cidade maravilhosa. Como que tá o Santos no Paulistão? Melhor time do Paulistão. Engraçado. Quem que é o centroavante do Santos no Paulistão? O Santos não tem centroavante, joga com 2 pontas, com o Soteldo e Derlis Gonzalez, e o Jamota junto com o Carlos Sanches armando o time. Alô? Gabigol? Você tá me ouvindo, Gabigol? Parabéns, hein? Gostei dessa escolha. Parabéns. Fica com o dinheiro aí. Fica com o dinheiro aí. Acho que você é maldoso, Gabigol. Calma. O Campeonato Carioca não é parâmetro. Então calma, entendeu? Deixa aí, tá chegando aí, ó. Cobra ali na Libertadores. Eu só queria dar um adendo no Campeonato Carioca, que eu adoro o Rio. Eu morei fácil no Rio, mas eu acho muito fácil. Eu acho fascinante o formato e a forma do Campeonato Carioca. O final do Campeonato Carioca foi Vasco e Fluminense. O final da Taça Guanabara foi Vasco e Fluminense. O Vasco venceu e foi campeão. Se o Vasco vencer a Taça Rio, sabe que o Vasco ganha? O que a gente imaginar? O Vasco seria campeão carioca, não teria mais. Não. Ele só vai pra semifinal. O Vasco ganhou a Taça Guanabara, a Taça Rio e só vai jogar a semifinal. Ou seja, eu que não tô. Eu sou o Botafogo. Eu fiz quase a pior campanha do campeonato da Taça Guanabara. Eu vou fazer uma boa campanha na Taça Rio e for pra semifinal, eu vou pra semifinal do Campeonato Carioca. E se eu ganhar do Vasco por 1x0, um gol de pênalti nos pênaltis, o Vasco ganhou 2 títulos já na temporada. E eu que fui pífio o começo de temporada inteiro, eu tenho uma possibilidade de ser campeão. Eu queria muito que a Ferdi explicasse isso demais. E o Gabigol quis ir pra lá, hein? Não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro, tiveram a oportunidade de ir. Inclusive mandar um abraço para nossa parceira, o Web Rádio Arena Carioca. Vai transmitindo a gente, nosso programa aí. Valeu, APH, pessoal. É nóis, tamo junto. Mas assim, cite 10 coisas no Rio de Janeiro que funcionam plenamente. Não tem como, cara. É o estado que é desorganizado, cara. É só ver o clássico. Fluminense e Vasco, toda a treta por causa de um setor, sabe? O Rio de Janeiro é uma bagunça, então o campeonato tem que ser junto com o estado, a bagunça também, entendeu? Não tem como. Sobre o Gabigol, sai daí! É cilada! eu tenho a pergunta, Felipe Mina, Gabigol voltou a ser Gabitrave? Ele não voltou, ele assumiu seu manto novamente. Ele iludiu todos os brasileiros, todos os santistas, falou, não, eu sou o Gabigol, eu sou embaçado, e meteu a do Matos, mostrou o bracinho aqui, eu sou
né? Falou, o país é meu, o Santos é eu e é nós. Aí chegaram o Flamenguinho lá com suas moedas maravilhosas, seduziram o nosso maravilhoso Gabigol. Agora ele tá lá, acabou de fazer o primeiro gol dele. Ele tem o mesmo número de gols que o Vasco tem na temporada de títulos, que é apenas um. Ele só tem um gol. Um gol o Gabigol tem. Um gol. Eu acho que tá sendo muito maldoso, Gabigol. Calma. Eu acho que a indagação do Felipe é ridícula. O Borja tem 2 gols, Gabigol. Eu acho que o Felipe tá fazendo é sacanagem. Por quê? Pra mim, a culpa do Gabigol não tá fazendo gol não é dele, é do Abel. O jeito que o Flamengo, o covarde que o Flamengo estava jogando, o jeito covarde que o Flamengo jogou no Fluminense, a culpa não é do centroavante. Pra mim, a culpa é do técnico. Ele tá com a Ferrari e ele não sabe digitar o automático. Basicamente é isso. Eu não entendo isso. Por que o Arão não sai do time? Por que o Flamengo joga com Cuejar e Arão? Sendo que o time tem Diego, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro. Por que na Europa joga com um volante só e no Brasil joga com 2 volantes? Por que a gente joga com um volante também? Será que não dá pra fazer isso? E aí a bola não chegou pro ataque, ou chegou 1 ou 2 bolas pro Gabigol e a culpa dele não tá fazendo gol, porque o Abel tá escalando 2 volantes pra jogar e o Flamengo faz um gol e recua todo mundo. O jeito pífio que o Flamengo jogou contra o Fluminense foi ridículo, cara. Não dá pra você falar que a culpa é do Gabigol. Pra mim é culpa do Abel, total do Abel. Pra te deixar mais indignado, Felipe, chega aí. Sabe quantos gols o Vitinho fez domingo? 2. Então o Vitinho tem mais gol que o Gabigol. O Vitinho tem 2 gols. Bruno Henrique tem 1. O Borja tem quantos gols, Rafael? O Borja tem 2 gols. Calma, eu acho que o Abel também tem culpa aí nisso daí. Mas enfim, vamos aí pro Campeonato Paulista, que teve clássico também no sábado. O Palmeiras empatou com o Santos em 0x0. O São Paulo também empatou em 0x0 com o Red Bull Brasil no domingo. E o Corinthians foi o único time grande que venceu na rodada, 1x0. Gol de Bocelli, o argentino. Chegou para ser titular, mas acabou sendo banco, porque o Gustavo deu assistência. Entrou, deu assistência aí pro Bocelli fazer o gol. E o Ferroviário 2, somente 1. O Bento, inclusive, que contratou um monte de refugo, Alec Gol, caramba, falando que ia subir de divisão pra Série A e tá quase caindo pra Série A2 do Paulista. Que beleza. Mas eu queria saber sobre o que você achou do clássico no Nicolas Campos, de sábado, que foi um primeiro tempo, pelo menos na minha visão, meio xoxo. Aí no finalzinho deu uma animação, teve projeto de cenas lamentáveis, Borja aquele gol. Agora o segundo tempo foi um jogo excelente pra quem pensou. Se você não dormiu, tem algo errado com você. Vamos lá, o que eu achei do jogo? Vamos pro pré-jogo. O Santos tinha sem 5 jogadores, porque o São Paulo poupou para jogar contra o River Plate do Uruguai, na Sul-Americana, terça-feira. Então o Santos entrou com menos 5 jogadores, isso todo mundo já sabia disso. O que eu acho? O São Paulo falou o seguinte, cara, se eu entrar pra enfrentar o Palmeiras jogando do jeito que o Santos estava jogando, a chance de perder era muito grande, porque estava com o time reserva. Eu acredito que ele fez o quê? Ele travou o jogo no meio de campo, foi isso que o São Paulo fez. Ele travou o jogo, ele confundiu a marcação do Palmeiras, o Santos ficou tocando bola no meio de campo. Chegou uma hora quase 70% de posse de bola no primeiro tempo. Só que o problema é que o Santos não infiltrava, ele não chegava a penetrar para fazer o gol. Ele ficava tocando a bola, e o Palmeiras meio que só marcando, mas o Santos não finalizava. Teve sim o pífio gol que o Borja perdeu. Pífio não, porque o Borja tem mais gol que o Gabigol. Que é lamentável o Palmeiras ainda estar com esse atacante no elenco. Que, pelo amor de Deus, como o Palmeiras está perdendo. O Palmeiras cria, mas não consegue ganhar jogos por causa de um jogador. Chegou nesse ponto. O Corinthians tem 2. Sem dúvida. Se o Palmeiras tivesse o Gustavo, ele tem acho que 8 gols hoje. Ele teria uns 16 no mínimo. Porque o Palmeiras eles que queria o dobro que o Corinthians. Não é possível que o Palmeiras ainda esteja com bola. E aí no segundo tempo o Felipão soltou um pouco mais do time, tava com a torcida, precisava ganhar. E aí o Palmeiras teve as melhores oportunidades. Mas, cara, assim, eu entendo, o time do Palmeiras é melhor, o Palmeiras é o melhor elenco, é um time mais milionário. Mas como que pode o Palmeiras, com tudo isso que a gente sabe e eu acabei de falar, o Palmeiras jogou o jogo inteiro com transição, defesa-ataque o jogo inteiro. Assim, eu entendo que o Santos tem um time regular pra bem médio pra ruim, vamos falar a verdade. Porém, o São Paulo, a gente consegue ver o que ele pensa de futebol, a gente consegue ver os 3 zagueiros, quando ele entrou com 3 zagueiros.
quando ele libera os laterais lá pra frente e o volante volta, fica meio que 3 defensores e o goleiro joga muito com o pé. Dá pra ver que a ideia dele de futebol, se você gosta ou não, ok, mas a gente vê um futebol, eu vi que os jogadores estão fazendo aquilo. O que o Gianluca jogou foi raridade. Mas, cara, muito pouco pro Palmeiras, sabe? Só o Dudu, era já individual com o Dudu. Felipe Pires, eu não vi ele jogando, errando até domínio. Sabe, o Rafael Veiga entregou o Lucas Lima, tocando de lado. É muito pouco pro Palmeiras. Desculpa, parece que o Palmeiras ainda tá achando que vai ganhar a qualquer momento o jogo. Porque, cara, é só transição, ataque e defesa. Não tem uma jogada de meio de campo, não tem uma tabela. Não tem uma jogada ensaiada. É só bola de ligação direta. O Antônio Carlos entrou no lugar do Luan, que se machucou. O Antônio Carlos, toda a bola que ele pegava, ele rifava. O Palmeiras não saía jogando. Como que um time bilionário, o maior elenco do Brasil, não tem uma jogada? Aí fala, o Palmeiras jogou... Eu vi uma matéria, o Palmeiras massacrou. Desculpa, cara, eu não concordo com isso. O Palmeiras jogou mal. Como que pode? Você falar que o Palmeiras desse jeito não ter criado essa chance. O Palmeiras criou chance por causa de jogada individual. E aí o Everson foi excepcional. O melhor em campo é o Thiago Santos. Então, você vê como que foi o jogo, entendeu? Inclusive fazendo ótima temporada. Rapidamente, senhor Felipe Mina. Espero que você tenha esquecido o Gabigol. Inclusive, Gabigol, gostamos de você. O que você achou do jogo entre São Paulo e Red Bull Brasil? Mas teve esse jogo aí? Não, porque, sinceramente, eu não vi. Quem tava no Morumbi? Se é que tinha alguém. Se tinha alguém aí no Morumbi, por favor, tamo junto, porque pífio. Eu me preparei pra assistir o jogo. E aí eu vi a escalação do Wagner Mancini. Ele me colocou 3 zagueiros, um volante, abriu os alas, mais 2 pontos e mais 2 centroavantes. E aí o pessoal que tá por fora do futebol um pouquinho, não tá acompanhando os jogos recentemente, viu no começo do ano que São Paulo contratou o Hernanes, que o São Paulo tem o Nenê, fala, pô, São Paulo tá com 2 meias agora, quem será que vai jogar? Aí você vai lá, assiste o jogo contra o Red Bull no final de semana e fala, quem será que vai jogar? O Hernanes, Nenê, os 2 juntos? Nenhum. Não jogou nenhum dos 2. Aí fala, não, mas tem toda a polêmica, não tem o preparo físico, concordo. Mas aí você não joga com nenhum meia. Ah, tudo bem, eu tô querendo testar uma coisa. Mas como que você joga sem nenhum meia com 4 atacantes? Como que a bola vai chegar lá? A bola tem que chegar, tem que ter aquela transição. Aí você me coloca 2 centroavantes lá, o Carneiro, que é aquele centroavante estilo moda antiga, vai ficar lá paradão, vai proteger. O Pablo, mesma coisa, mas ele tem a arrancada, ele consegue sair de costas nas costas dos zagueiros. E você tem os 2 pontos. Pô, são promessas, o Anthony fez uma ótima copinha. Mas, cara, você não tem... Nem que seja um segundo volante mais inteligente ali, mas você não tem ninguém pra armar. E aí o que acontece? O Gonzalo já é expulso logo de cara. Então o São Paulo já tá nessa crise absurda. Tá com um treinador no modo EAD, que fica lá na casa dele mandando instruções pro Wagner Mancini. Tem a torcida totalmente chateada, tem um vexame. E aí você dá uma escalação dessas, um jogo horrível, um time que era melhor, o Red Bull tem uma campanha melhor, então era um jogo importante pra você se redimir no campeonato. E você faz uma coisa dessa, não com o seu torcedor, mas com todo mundo. Pedinho, eu sei que tá acabando o programa, mas tem uma teoria. Eu acho que o Cuca ele não gosta de estadual. Eu vou dizer o porquê. Em 2016 ele chegou no Palmeiras no estadual, quase tava caindo o Palmeiras no estadual. Não, aí o Palmeiras ganha, foi campeão brasileiro e tal. Aí final do ano não vou renovar, problema pessoal, etc. Aí, voltou em 2017 com o Palmeiras, não deu certo, saiu em novembro. Aí em 2018, na metade do ano, assumiu o Santos. Foi quando? Começou o brasileiro. Agora no São Paulo, de novo, furou o Paulista. Ou seja, são 3 anos seguidos sem Paulista de Cuca. Mas o Cuca, ele era a única esperança do São Paulo, eu diria, né? Você não tem bons técnicos no mercado livres, mas suponhamos que você tem o Dorival. Pô, o Dorival acabou de ser expulso do São Paulo. Você teria o Osório, que veio aqui, inventou, caramba, colocou o Breno de volante, não sei quem de zagueiro, não sei quem de ponta direita, de ponta esquerda. O Carlinhos jogou em todas as posições possíveis do futebol brasileiro. E trazer ele pra cá, acho que seria inventar demais. Você tinha o Cuca que vem num trabalho bom no Santos, então acho que ele era a última esperança, sim. O São Paulo vai ter que esperar ele voltar, vai ter que fazer esse serviço EAD pra ver se dá alguma coisa certa, mas o São Paulo precisa mudar. É isso aí, né? Chega de Campeonato Paulista, alguns resultados do Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Vila Nova por 3-1, 2 gols do menino Alejandro. E o RT e Cruzeiro terminaram em 1-1. Quem fez o gol? Ele mesmo? Ah, que saudade, hein, rapaz? Ai, Rei Driguinho. E deixa eu falar que o Gaúcho, o Grêmio tá jogando agora no Veranópolis, tá 0-0. E o Inter ganhou do Avenida de 1-0 ontem. E destaque final, terminando aqui o nosso Futebolcast. Cada um para o seu destaque aí final para essa semana aí. O que vocês acham?
Minha expectativa para essa semana, sem dúvida, é o maior clássico do futebol mundial, que é o clássico, né? A gente vai ter por 2 vezes Real Madrid e Barcelona, jogo de volta na Copa do Rei na quarta-feira. Foi 1-1 no primeiro jogo, e a volta no Campeonato Espanhol, também no Santiago Bernabéu. E, cara, nesse jogo sempre tem expectativa, né? São os melhores jogadores do mundo, né? Tirando o Modric. E a expectativa é alta, vamos ver aí essa semana como vai ser esse clássico no Carnaval, hein? Não saiam pro bloquinho. Fala, Rafael. O meu destaque, na verdade, são 2, rapidinho. O primeiro destaque vai para o Neymar, presença garantida no Barbama, em Salvador, com muletas e tudo, os parças. E o segundo é sobre o VAR, Joãozinho. Mesmo você não gostando, o VAR vai dar certo no Brasil e é nóis. Meu destaque final vai pro jogaço, quarta-feira, Corinthians e Racing Corinthians, não é o cilindro, Racing líder do Campeonato Argentino, vai ser um bom jogo. O Corinthians ainda não, eu imagino que não encontrou a forma de jogar, porém acredito que em jogo grande o Corinthians aparece, então vai ser um jogo grande, vai ser interessante ver esse jogo do Corinthians contra o Racing. Se o Carille consegue essa classificação, que seria heróica, ganhando do Racing, ou pelo menos empatando com gols na Argentina. E esse é meu destaque final. Abraço, rapaziada. Eu só queria agradecer ao Nicolas por ter roubado meu destaque. Eu ia falar sobre o Corinthians e Racing, mas tudo bem. Falar do Santos, então, né? Que também joga na Sul-Americana contra o River Plate do Uruguai. Amanhã, terça-feira, contra o River Plate no Pacaembu. Portões fechados, é isso? Conta da briga lá da Libertadores, Independente, né? Acho que o Santos passa tranquilo. Assim, sem torcida dá uma... Mas acho que dá Santos. Foi 0x0 lá, né? Empate é dele. E só falar um pouco do Corinthians, enquanto o Racing vai com um time misto, porque ganhou do Independente nesse final de semana pelo Campeonato Argentino. E vai Corinthians. Então fica por aqui o nosso Futebolcast. Obrigado aí pela audiência dessa nossa primeira edição. Prometemos melhorar para as próximas edições aí na semana que vem, nas próximas. E é isso, obrigado pessoal. Gabigol, Felipe te ama. Fica triste não, Gabigol. Sai daí, Gabigol. Sai daí. Tchau.